Nos episódios anteriores, analisámos o diagnóstico e os critérios do transtorno de personalidade borderline. Neste vídeo, vamos avançar para uma questão diferente, mas igualmente importante: o curso do transtorno, ou seja, como o TPB tende a evoluir ao longo do tempo. Este é um tema que costuma gerar muitas ideias erradas, porque durante muitos anos o TPB foi visto como um diagnóstico fixo, crónico e praticamente imutável. A investigação mais recente mostra que essa visão não corresponde à realidade. Neste episódio, vamos olhar para o que os estudos mostram sobre a evolução dos sintomas, as mudanças ao longo da vida e o impacto do tratamento no curso do transtorno. Quando falamos do curso do transtorno de personalidade borderline, estamos a falar da forma como o transtorno evolui ao longo do tempo. Durante muitos anos acreditou-se que o TPB era um diagnóstico altamente estável, praticamente permanente. A investigação mais recente mostra que essa ideia não corresponde à realidade. Os estudos indicam que o TPB é menos estável ao longo do tempo do que se pensava, com taxas consideráveis de melhoria e taxas relativamente baixas de recaída, tanto em segmentos de curto como de longo prazo. Num estudo prospectivo, com seguimento de 10 anos, cerca de metade dos pacientes com TPB alcançou recuperação, o que significa não apenas redução dos sintomas, mas também um bom funcionamento social e ocupacional, mantido durante pelo menos 2 anos consecutivos. Quando olhamos apenas para a remissão dos sintomas, os números são ainda mais elevados. Cerca de 93% dos pacientes apresentaram remissão sintomática por pelo menos 2 anos e 86% mantiveram essa remissão por mais de 4 anos. Estes dados mostram que, ao contrário da ideia de um transtorno inevitavelmente crónico, a maioria das pessoas com TPB melhora ao longo do tempo, especialmente em termos de sintomas centrais. No entanto, esta evolução não é linear nem definitiva para todos. Cerca de 1/4 dos pacientes perdeu o estado de recuperação e aproximadamente 30% perderam o estado de remissão após 2 anos. Isto mostra que o curso do TPB pode incluir períodos de melhoria e períodos de agravamento. É também importante sublinhar que a maioria dos indivíduos ao longo destes estudos recebeu tratamento, seja farmacológico, psicoterapêutico ou ambos. Por isso, as taxas de remissão observadas podem não refletir o curso natural do transtorno na ausência de tratamento, mas antes o efeito cumulativo da intervenção clínica ao longo do tempo. Uma meta-análise que reuniu dados de 25 estudos de longo prazo encontrou uma taxa média de remissão de cerca de 66%, embora com grande variabilidade entre amostras. Este resultado confirma que a melhoria é frequente, mas não uniforme. Quando comparamos o TPB com outros transtornos de personalidade, surgem diferenças importantes. Indivíduos com TPB tendem a apresentar funcionamento social mais comprometido do que aqueles com outros transtornos de personalidade. Apenas uma minoria vive com um parceiro ou está casada, e o funcionamento social encontra-se fortemente associado à gravidade dos sintomas e à persistência da psicopatologia. À medida que as pessoas com TPB envelhecem, o perfil dos sintomas tende a mudar. Em pacientes mais velhos, os sintomas deslocam-se progressivamente para queixas depressivas, sentimentos de vazio e sintomas somáticos, a desregulação emocional, a instabilidade relacional e a insegurança de apego tendem a persistir, enquanto a impulsividade e as perturbações de identidade diminuem. Também, a autoagressão pode mudar de forma ao longo do tempo. Em vez de comportamentos autolesivos diretos, podem surgir padrões mais indiretos, como não adesão
a tratamentos médicos ou uso inadequado de medicação. Em conjunto, estes dados mostram que o transtorno de personalidade borderline não é um diagnóstico fixo nem invariável, mas um transtorno com um curso dinâmico, influenciado pelo tempo, pelo contexto e de forma decisiva pelo acesso a tratamento adequado. Com isto, concluímos a análise do curso do transtorno de personalidade borderline, ou seja, da forma como o transtorno tende a evoluir ao longo do tempo. Vimos que, ao contrário da ideia antiga de um diagnóstico fixo e imutável, o TPB apresenta um curso dinâmico, com taxas elevadas de remissão sintomática, melhorias significativas ao longo dos anos e mudanças importantes na forma como os sintomas se manifestam em diferentes fases da vida. Ao mesmo tempo, ficou claro que o curso não é linear, podendo incluir recaídas, sobretudo quando o sofrimento psicológico persiste ou quando o acesso a tratamento é limitado. No próximo episódio vamos avançar para uma outra dimensão fundamental, que é a epidemiologia do transtorno de personalidade borderline. Vamos falar sobre prevalência, distribuição por idade e contextos clínicos, diferenças entre populações e o impacto social do diagnóstico. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor o tema, deixa um like, partilha com alguém a quem este conteúdo possa ser útil e continua a acompanhar esta série. Obrigado por estares desse lado e por acompanhares este trabalho. Continuamos no próximo episódio.